Olá, estamos começando mais um episódio do ArcTrends Podcast. Eu sou Maria Silvia Ferraz, editora do ArcTrends. O ArcTrends é a primeira e única rede social de arquitetura do Brasil. Se você está buscando uma inspiração de arquitetura ou design de interiores, já sabe onde encontrar. No arctrends.com são milhares e milhares de projetos com produtos Porto Belo. Falando em Porto Belo, nós temos também o Porto Belo Mais Arquitetura, que é o programa de relacionamento da Porto Belo Shop. Se você é arquiteto ou designer de interiores, acesse o QR Code que a gente vai deixar aqui na tela para conhecer mais sobre o nosso programa de relacionamento e se inscrever. São benefícios muito especiais, vale muito a pena fazer parte dessa comunidade. E hoje, para o nosso ArcTrends Podcast, estou com dois convidados muito especiais. Queria desejar as boas-vindas ao Marcelo Rosenbaum, que já é a segunda vez dele aqui. Pois é, figurinha carimbada aqui, né, Marcia? A gente está aqui para falar de um assunto que já falamos na sua primeira participação, mas agora com muito mais foco, que é o Projeto Sururu. E, então, aqui para falar disso com a gente também, o Rodrigo Ambrosio, que é o designer, que também participa desse projeto. Bem-vindo, Rodrigo. É um prazer, obrigado pelo convite. Obrigada. Aqui ao lado do meu amigo Rosenbaum. Rodrigo. Brode. Rodrigo já participou de podcasts? Acho que sim. Sim? Ao vivo, algo assim. Ai, que legal. Tá bom. Aqui é um bate-papo bem tranquilo, tá? Então, fiquem à vontade. Eu tô aqui de entrevistadora perguntando para vocês, mas fiquem à vontade também para se perguntarem, A tá? gente tá à vontade, né? Você tá? Né? Tá um pouco nervoso essa estrutura toda aqui, né? Deixa a gente um pouco mais, assim, Esse né? estúdio Formal, né? belíssimo. Mas daqui a pouco a gente já relaxa. A gente já se conhece. Já, é isso Então aí. tá. Antes da gente entrar no nosso assunto do solar, do Projeto Sururu, tenho a curiosidade de saber como vocês se conheceram. Lembram? Quer falar? Foi... o Marcelo eu já conhecia, obviamente, da televisão. E o Rodrigo, obviamente, já conhecia nas revistas e no cenário de Quem não design. conhecia, acho que o primeiro comunicador, assim, de design, de arquitetura e cada vez mais as raízes brasileiras, vendo você. Então, como figura, né, como comunicador, eu conhecia. Mas, pessoalmente e profissionalmente, foi em 2015, né? Foi um grande prazer de receber um convite, um e-mail, não sei se você lembra, para participar de um projeto que o Museu de Arte Moderna aqui de São Paulo, o MAM, realizava, o Marcelo como curador do... Era Clube de Colecionadores. Clube de Colecionadores, isso. Do MAN de São Paulo. De São Paulo. Você na área de design, produto Isso. e tal. Pronto, e ele convidou 5 pessoas, né? 5 designers para participar. Acho que já era o terceiro ano que você fazia. Só que nesse ele ousou e lançou o desafio para a gente ir para um projeto que ele já vinha desenvolvendo em Várzea Queimada. E eu fui um dos convidados, junto com o Paulo Alves, Ana Neut, na época o Rafael Schweizer também, Maurício Arruda, antes do Maurício Arruda do Decora. Você? Eu. Era isso. O Paulo Alves. O Paulo Alves, Neut Weiser, Maurício Arruda. O Alfio. E o Alfio Lise. Alfio Lise. Grande amigo. Todos viramos, assim, uma família, né? Já tinha uma relação, mas virou uma família. Com você eu encontrei lá, conheci você lá, né? Foi. Pessoalmente também. Acompanhava pro trabalho. 10 dias Foram de 10 dias de imersão imersão. no Piauí, no sertão do Piauí. E assim, um portal, né, que se abriu em vários aspectos. E de lá para cá a gente manteve o contato, manteve a relação, sempre se encontrava nos ambientes de arquitetura e design que tem aqui no Brasil. E acho que foi isso, 2015. Foi Primeiro 2015, contato, né? 2015. Caramba, passa 8 muito anos. tempo. É muito Rosenbaum, rápido. e o que te motivou a chamar o Rodrigo para participar desse projeto? No caso do MAN, Lá atrás. não, lá atrás, o Rodrigo, ele flertava muito, né, nesse lugar também do design com arte, né, numa investigação de não só do produto, mas do material, e principalmente a questão da identidade, né, a identidade local, ele sendo um design vindo de Alagoas, né, de Maceió,
ele trazia esse repertório numa inovação, né, com uma identidade muito própria e a pesquisa de materiais, e eu achei que pudesse ser muito interessante. Já tinha um conhecimento, assim, um reconhecimento nacional, né, E internacional. e internacional, né, já com essa pegada, mas eu achei importante trazer isso para esse grupo, né, de pessoas e que estariam no MAN representando de alguma forma um cenário brasileiro, né? A minha função enquanto curador era essa, né? Criar uma coleção para os colecionadores, para o clube de colecionadores do MAN, né? Para estimular o colecionismo também na área do design. E a gente estava indo lá para o Nordeste, né? Lá para Várzea Queimada, Piauí, sertão do Piauí. E o Rodrigo fez um trabalho lindíssimo, assim, muito minucioso, muito delicado e de entender a costura. E ele, por vir desse repertório, né, do artesanato também, né, nesse cotidiano do artesanato, tinha algumas delicadezas que ele foi percebendo, assim, o tipo da costura, coisas que outros designers não percebiam tão claramente, assim, né? Então, dentro do fazer palha, qual que era a palha mais fina, né, o costurar mais fino, então ele ficava atento a isso, e foi muito bacana, assim, e aí foi só a mais admiração e continuar Foi nesse muito bom. trabalho aí, né? De tá criando, né? Essas relações, essas trocas, né? Que é muito positivo para qualquer projeto. Sempre é bom, né? Legal. E lá de 2015 até 2019, com o Projeto Sururu, como vocês voltaram a se encontrar em 2019? Então, aí eu fui convidado, né, por um projeto muito grande, né, de um âmbito internacional também, para dar conta do resíduo da concha do sururu na região de Maceió, né, na região metropolitana, das lagoas, né, das comunidades que estão na margem da lagoa, com as mulheres catadoras do sururu, para trabalhar com esse resíduo, com a concha do sururu. E aí, de novo, tô lá fazendo um trabalho, né? Foi a convite do IABS, mais a prefeitura. IABS é o Instituto Brasileiro de IABS, Sustentabilidade. Sustentabilidade, Instituto Brasileiro de Sustentabilidade. É, junto com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, mais prefeitura de Maceió, mais vários outros atores. E aí eu pensei que seria muito importante e delicado e também ser uma ponte, né, com a comunidade morando lá em Maceió, convidar o Rodrigo para fazer parte desse processo todo, né, desde o início. E aí foi um trabalho também muito grande, assim, foi um trabalho muito interessante, que a gente foi junto, né, e com a comunidade, né, entendendo as possibilidades. Esse é muito interessante, porque esse projeto era para ser o resultado era só um relatório, praticamente, não tinha nenhuma obrigação de ter um objeto como entrega. Só que é difícil entender a gente, né, design, eu principalmente, assim, super mão na massa, né, chegar e só entregar um relatório, né? E tantas possibilidades. Com tantas possibilidades que a gente estava vendo, encontrando, né? Encontrando pessoas, tendo ideias, né? E chegando numa biomassa, né? Que foi o que a gente chegou, né? A gente, junto com um morador da comunidade, né? Que foi também uma pessoa que nos abriu possibilidades, né? De criar até um laboratório de pesquisa dentro da própria favela, na própria casa deles, a partir do Manda Ver, que é uma ONG também local, que fazia parte do projeto, né, inclusive, para a gente chegar nessas áreas, né, nas comunidades, a gente não pode chegar direto, né, e entrando, e é muito importante e é de bom tom, né, ter essas pessoas, não só de bom tom, mas assim, de necessidade mesmo, até de cuidado, tudo, que nos apresentem as pessoas, né? Que caminhe, que avise que lá dentro daquela comunidade, que é uma comunidade que tinha uma questão também muito séria uma questão de violência, né? Porque eram 2 facções em 6 favelas. Então, 3 era de uma facção, 3 de outra, um índice de mortalidade gigante. Então também era uma coisa, né? Com essa violência, uma coisa complicada. Não dá para chegar chegando assim. Então, o Manda Ver foi um personagem muito importante, né? Com o Carlos Jorge, Uhum. que chegou a ser secretário depois
da prefeitura, secretário de Assistente social. assistente social. E a gente encontrou o Itamácio e a gente começou a desenvolver, a experimentar, né? Essa biomassa em produtos e aí foi chegando no que a gente está aqui hoje falando, né? Já andou um bocado. Rodrigo, você mora em Maceió, mas você também nasceu em Maceió? Eu nasci em Maceió E mora lá hoje? e moro em Maceió, Entendi. oficialmente. Ah, porque tá sempre viajando. Onde abrem-se as portas, a gente vai entender e desenvolver, mas a base é em Maceió. Então, você, como alagoano de verdade, explica pra gente o que é o sururu. Então, o sululu, Bonitinho. o sururu é um molusco típico da região, né, das lagoas. Então, o nome Alagoas vem da quantidade de lagoas que tem por lá. Então, essa específica é a Lagoa Mundaú, né, onde tem a maior profusão, né, que você encontra mais sururu. E a comunidade do perímetro dessa lagoa, ela vive, basicamente, a base é da pesca do sururu. Isso não é de agora, né? O que aconteceu foi que o avanço da região metropolitana, do centro, foi deixando-os à margem, né? E transformando numa favela, mas era uma comunidade de pescador. Então, o sururu, ele é um molusco pequeno, né? Tipo um vongole. Para aqui para o sul, é um vongole. Uma casca escura, furta-cor, a carne amarela, muito rica, né? Até brincam lá, que diz que ele dá muita energia, né? É afrodisíaco. Caldinho de sururu. Tem nas músicas aí que se fala, enfim. É um patrimônio imaterial do Estado, né? Todo o processo, né? A cultura do sururu. E eu acho que é um dos símbolos mais fortes do nosso Estado hoje. E se algo se torna forte, né? É porque ele já enfrentou vários processos de evolução cultural. Então, ele se mantém como um símbolo representativo lá de Alagoas. E a concha do sururu é um resíduo que trazia problemas sanitários ali para as comunidades que moram ali, certo? Isso. Ainda traz alguns, porque o volume é muito grande, mas uma parte disso está sendo resolvido com alguns projetos, inclusive esse, com a Porto Belo. A concha praticamente é calcário, né? Então, não é um lixo, é um resíduo muito bom, né? Que não é resíduo também, é uma matéria-prima, só que era uma matéria-prima que ia para o lixo, né? Que não tinha um reaproveitamento para nada. Então, os restos orgânicos que ficam na concha, né? Aquilo apodrece, e aí os bichos vão comê-los, assim, seja microscópicos ou maiores. Então, isso gera ainda, mas bem menos do que antes. Outros projetos também estão acontecendo em paralelo. Bicho do pé, né? Infecções, até porque a concha é uma lâmina, né? O cheiro também, né? O cheiro muito forte, muito né? forte. É interessante pensar como... triste, né? Como um problema ambiental vira um problema social, né? Sustentabilidade sempre nessas duas áreas, né? Não, então, e esse resíduo são 300 toneladas mês, é um Nossa. número gigante, né? E aí a própria cata do sururu, que é assim que se fala, né? A cata do sururu, que são as mulheres que picam o sururu depois que limpam tudo, nessa quantidade ainda são muito pouco remuneradas de alguma forma, né? Porque ainda vive numa extrema miséria, assim, é um lugar de muita, muita pobreza, né? E ainda tem essa questão ambiental de problema, que resolver a questão ambiental até teria soluções para ser mais, assim, ter o aterro sanitário, mas de direcionar para a indústria, para algumas questões. Mas esse é um processo que ele não pode ser só ambiental, ele tem que entrar no social, inclusive como oportunidade de geração de renda. Mas ele causa exatamente essa questão de saúde dentro da comunidade, que já é de cara um problema social, né? De certa forma, todo problema ambiental, em algum momento, ele vai se tornar um problema social. Nesse caso, é mais direto, né? Ele é logo primário, assim. E o projeto, ele tenta solucionar a parte disso.
E esse ano o projeto foi rebatizado, né, com esse nome lindo, Sururu, Conchas que Transformam. Acho que isso que você falou, né, Rodrigo? O sururu é muito importante, né? Ele é muito emblemático ali daquela região e eu adorei o nome que o projeto como um todo ganhou, porque realmente essas conchas acabaram transformando a vida da comunidade. Então, queria que vocês contassem um pouquinho lá em 2019, a primeira vez que vocês foram, como foi esse processo de entender que transformações vocês fariam ali? E foi pelo Instituto A Gente Transforma, né, Marcelo? Sim, esse é um projeto que vem no âmbito do nosso projeto, né? Uhum. Dessa parceria com essas instituições. Então, ele acontece nesse lugar que, assim, a transformação mesmo, né? Ela é paliativa, né? A paliativa não, ela vai devagar, né? A gente tem hoje, são 300 toneladas, né, de resíduo. Então, ainda é uma quantidade não tão grande, né? Então, acho que a gente dá conta de um lugar. Esse projeto hoje ele tem a moeda social, o Sururote, né, que faz um processo também de conscientização, né, de trazer o que era um resíduo, que é isso aí. O que é um resíduo? Porque é uma matéria, né? É uma matéria orgânica de uma qualidade. A gente, no começo do projeto, a gente tinha uma pesquisa da USP para decupando todas as propriedades da concha. E são milhares, né? Ela serve para várias indústrias. Olha. Desde alimentícia, né? Desde a questão alimentícia para animais, né? Para peixes. Aí a questão do calcário, que é uma areia, mas o processo, areia, né? O calcário ele é uma matéria-prima muito barata no mercado. Então, o tirar, o limpar, já sobe, já coloca num preço que não se justifica para essa indústria de larga escala, que poderia ser desde a cimentícia, né? Para a produção de cimento a tantas outras, né? Até para cerâmica mesmo, né? Mas, enfim, a gente começou todo o projeto, né, a ideia do projeto, ele trabalha muito com a questão da identidade, né? Então, se a gente vai chegar numa comunidade, trabalhar com a comunidade, não é simplesmente pensar num negócio para a comunidade, né? De como a comunidade se reconhece e trabalha a partir daí, né, com a sua identidade, entendendo que também não vai ser uma comunidade inteira que vai trabalhar nisso, né? E é uma comunidade grande. E as questões são muito além dessa do sururu, né? Inclusive, né? Como eu falei, a questão da segurança, a questão da saúde, né? Moradia, a gente deparava com tantas outras coisas, mas a gente tem que focar, vamos fazer, né? A gente, enquanto designer, vamos trabalhar nesse lugar. E a gente começou o projeto, que eu acho que isso é super importante entender, assim, né? Trazendo esse lugar para a própria comunidade entender que, através do surdo, qual que é a identidade deles, né? O que tem de beleza dentro desses contextos todos, né? É, que cria aquela situação de sobrevivência, né? No espaço, no território. E a gente se propôs, a gente se reuniu com as lideranças das 6 comunidades, algumas lideranças de todas as comunidades, e propusemos um festival, um lugar, um espaço, um momento, né, de fazer um lugar de celebração da cultura deles, né, das belezas que existiam lá dentro. E eles, a própria comunidade abraçou isso, né, todas as lideranças abraçaram isso, esse projeto, essa proposta, e criaram o festival Mãe Lagoa Mundaú. O nome é delas, né? Porque a Lagoa é a mãe dela, onde traz o sustento, mesmo sendo muito pouco remunerado, ainda é o que traz um mínimo de sustento para essas mulheres, basicamente, principalmente. E aí fizemos esse festival, que foram 2 dias de festival dentro da favela, dentro da comunidade, num espaço neutro, que não era nem de uma facção nem de outra. Aí teve a apresentação do Bumba Meu Boi, teve o prato do melhor sururu do mundo, né? Que aí as brincadeiras, né? A brincadeira de que cada comunidade traria uma dupla de cozinheiras para criar um prato à base do sururu. E tudo isso com muitas parcerias, né? A gente foi articulando vários parceiros da própria secretaria, das secretarias dentro de Maceió, Sebrae, e ninguém colocou, e a gente conseguiu um palco para apresentação do balé, do Bumba Meu Boi, do coral, e não tinha logo de nenhuma dessas empresas. Era realmente um festival da comunidade para a comunidade, né? E a gente estava lá sustentando e articulando isso para começar esse lugar, né, de entender que tem beleza lá, né, nesse espaço
que é a partir da cultura, né? E aí, junto desse momento, né, logo após esse momento, a gente conheceu o Itamácio, que é um morador da favela, né? Que morava na beira da estrada, da avenida, que passava margeando, né, a favela, uma favela lagunar, né, que ela dá de frente para essa lagoa. E aí é um cara muito talentoso, né, um professor Pardal, que já fazia vasos de areia com cimento. E a gente conversou e usava a areia do local, né, e usava resíduo também que tinha no entorno, né, porque lá era um lixão de toda dessa comunidade, dessa sociedade nossa de consumo industrial, né? Então, joga-se lá, né, esse resíduo industrial para essa comunidade. E ele pegava essas peças e fazia a contraforma de uns vasos, que são as caqueiras. E a gente viu uma possibilidade, né, Rodrigo? A gente falou, pô, esse cara aqui é genial, ele é genial. E com ele a gente sugeriu, né, de tirar a areia e começar a trabalhar com a concha para entender qual que é essa textura, né, qual é essa receita de massa de bolo, né, como um bolo, para começar a pensar nas peças. E ele que fez a mentoria, vamos dizer assim, ele que fez, a gente tinha um workshop para ser conduzido com as pessoas da comunidade, e foi ele que fez o workshop com 30 mulheres da comunidade, passando já o saber dele, né? Um saber, então, um cara também muito generoso, né? Que já passou o que ele sabia, o que gerava a renda dele, porque ele vendia esses vasos na beira da avenida, né? Da casa dele. E aí a gente começou a se relacionar com ele. E foi na casa dele, né? Que a gente começou a trabalhar nesse exercício de fazer os produtos. A pergunta era essa? Eu acho que eu já estou falando a mais aqui. Não, era assim. Mas sabe um ponto da sua resposta que me fez pensar em outra pergunta, um comentário, na verdade, que é o quanto essa nossa visão de lixo, ela é deturpada, né? O lixo não existe. A concha que é tida como um lixo, a USP já tinha feito um estudo falando de várias propriedades. Então, é só a gente olhar para aquilo como um lixo que faz aquilo ser lixo. Porque, na verdade, aquilo é um material, né? Ele tá ali descartado, mas ele poderia estar sendo usado para muitas outras coisas. Eu acho que hoje é quase um clichê falar... essa frase assim que a gente fala aqui, jogar fora, né? O que é jogar fora? Fora para né? onde? E lixo é uma palavra completamente já... desqualificada, né, dentro desse contexto, né? A comunidade, essas comunidades, como tem uma certa escassez de matéria-prima virgem, digamos assim, procuram sempre ter acesso ao que já está no segundo, no terceiro ciclo. Então, a própria decoração que a gente fez do palco e desse festival, Mãe Lagoa Mundaú, foi com garrafas PETs, com a cooperativa local, e mostrando exatamente que a beleza está em todo lugar. E o sururu é incrível assim, como hoje, né, a visão vai mudando deles mesmos, já não é... Porque o lixo, a palavra ainda existe pela organização social, mas não enxergam mais como um lixo, uma coisa, porque eles sabem também que as catadoras que despinicam o sururu, elas podem levar no entreposto do sururu e trocar pela moeda social. E essa moeda social, que é dinheiro, né, que é um dinheiro comunitário, circula por lá para eles terem acesso a bens de consumo, a serviços. Então, não tem mais essa caracterização de estou jogando fora. Não, isso aqui é uma riqueza. Então, os conceitos vão mudando do que é lixo. Eu lembrei agora, a pergunta falava que a questão da transformação, né? Eu acho que a gente... eu gosto de tomar muito cuidado, né? Porque também não dá para romantizar. Isso é um projeto dentro de um contexto, né? Então, ela transforma, ela tem um impacto muito grande, mas é uma questão, assim, muito maior do que está nas nossas... A engrenagem é gigante, né? Eu acho que é isso. Estamos fazendo parte de um grande movimento, Mas assim, é muito o que fazer, né? Tem muito o que fazer. A própria moeda é fruto de um projeto do Manda Ver. Então, são vários agentes, né, em prol de uma causa muito maior. Mas, eu logo lembro no início, que não sei se você se recorda, me bateu um certo desespero de ver que o problema era muito grande. A própria poluição da lagoa, né, que é ainda uma questão indefinida.
E você, não, tenha paciência, tenha calma, a gente está num ponto aqui específico, a gente está trabalhando nesse desenvolvimento. Então, é algo maior, mas a gente faz a nossa parcela e as coisas vão se... A gente tem que ir editando, né? A gente tem que ir cortando e olhar e falar, bom, pelo menos essa parte a gente vai dar um encaminhamento, né? Vai dar um encaminhamento. Porque naquela época não tinha nem Porto Belo, a gente nem sabia o que ia dar, né? Não tinha... A gente estava lá para criar um relatório, é real, era um relatório, né? O valor, assim, o que a gente recebeu para fazer, né? Inclusive era tipo de papel, escrever papel. Só que aí é isso, né? Essas relações que a gente foi encontrando, né? Aí veio a ideia do Cobogó, e aí na época eu estava fazendo a loja da Farm em Miami, e aí falamos, vamos fazer o Cobogó. Vamos fazer o Cobogó. Poxa, eu posso pôr na loja, fazer a loja de Cobogó. Aí vou fazer o Cobogó de sururu, não sei o quê. E aí começou esse experimento. Aí pega e tudo sem dinheiro, né? Sem dinheiro, porque o dinheiro que tinha era só o relatório de novo, né? Não tinha outro lugar para sair de nada. Aí vamos fazer uma forma de ferro, vamos fazer a forma de ferro. Aí o Rodrigo corre, né? Localmente, quem poderia fazer forma de produtos cimentícios. Aí vende para farm, a farm compra o sururu, a gente pega o dinheiro que tem, né? Que ia produzir com Itamar, ia produzir... Melhora o ateliê dele. Aí compramos madeira e ganhamos uma lona para fazer o laboratório, a produção, o espaço de produção, né? Aí produz, aí consegue fazer essa produção, e aí continua, né? Experimentando outras coisas, até que chega a Porto Belo. Tá, mas calma. Para quem nunca viu o Cobogó, inclusive vamos deixar fotos lá no arctrains.com, que acho que vale a pena ver. Mas expliquem um pouquinho, como que a casca do sururu tá nesse Cobogó? A biomassa. É uma mistura de cimentício com a casca. A concha, ela entra como agregado. Boa. Nesse caso, um agregado médio, né, numa proporção grande até, porque é cimentício, a gente conseguiu um resultado bem interessante, que fica bem aparente, né, bem furta-cor. Mas o Cobogó, ele se viu meio que um símbolo, tanto um símbolo de início como produto, né, como um norte para aplicar essa concha, mas também o símbolo do sururu, né? O desenho do sururu está dentro do Cobogó. Então, ele é um produto que foi simbólico, principalmente, mas que também já gera renda. E, a partir dele, surgiram outros produtos, né? Você quer continuar que a gente... Mas eu acho que é muito interessante. Então, o que era o laboratório do Itamar? Qual que era a pesquisa? Exatamente da granulatura. Então, dentro dessa composição, são várias granulaturas que entram para fazer esse composto, esse agregado. Tem uma microgranulatura que ela faz realmente papel da areia. Tem uma granulatura médio, que é como se fosse quase uma questão estética para trazer, né, Porque é isso, o que seria uma massa de areia? O que faz um produto cimentício? Areia e cimento. Aí, no caso, a gente tirou a areia, porque o sururu, a concha, é um calcário, então, para isso, tem que ter a granulatura mais fina. E aí são essas experiências, né? Quais as granulaturas, quanto % de cada granulatura que faz a compensação dessa massa, né? É uma massa de bolo que você ia sentindo na mão, né? Na consistência, experimentando isso e trazendo a questão estética disso que o Rodrigo falou, né? Do fruta-cor e da textura, que parece também um pouco um fugê quase, né? A massa, ela dá uma cara de um fugê, não só de uma massa cimentícia, né? Então, é isso que deu essa característica diferenciada para o produto. E ele tem muito específica. a textura muito específica, né? E, Rodrigo, ele chega a 80%, né? Quase 80%. Quase 80%. Entre um agregado médio e um agregado mais fino que a gente coloca. Então, é 80%, vamos falar, de sururu e 20% de cimento, né? Essa é a biomassa que faz os produtos cimentícios, né? Então, a gente enxergava exatamente isso. A gente tinha móveis, né? A gente tinha feito objetos, tinha desenhado objetos, peças para decoração, tudo já com sururu. E o Cobogó, ele chegou meio atravessando. A gente fala que ele virou uma coisa identitária, mas é que ele virou uma oportunidade que, primeiro, chegou na farm, né? Que possibilitou essas outras coisas, a escala.
de cara uma escala que seria artesanal, quer dizer, é artesanal até hoje, sempre é artesanal, mas era uma possibilidade de trazer uma renda para aquele momento, para dar suporte, para continuar a pesquisar e para pensar, e para voltar para os objetos. Na verdade, os objetos eram um foco que a gente tinha, inclusive, desenhado, né? Um lançamento Isso. em lojas, numa loja de design lá de Maceió, depois vir para São Paulo, fazer o lançamento desses objetos, que o foco nosso, né, enquanto design, ficava muito nesse lugar Objeto. do objeto algo mais viável, né? É. Porque naquela época, um cobogó entrar no mercado, né? Se colocar numa concorrência, não fecha a conta, né? Porque você entra dentro de um mercado que existem muitos produtos, como o cobogó, com competição de preço, né? Então, para você entrar nas grandes empresas, né? Nas grandes lojas, a gente não ia conseguir, né? O espaço, O né, que espaço mesmo com toda essa conversa social, ambiental que existe, porque infelizmente a questão ainda, né, na competição dos produtos no mercado, né, na maioria das empresas, é por centavos a competição, né, do produto mais barato, né, quanto vai ser a margem de lucro dentro do produto. Então, Vocês não pensavam, então, num revestimento, num acabamento. Pensavam numa peça de design a gente colecionável. pensou em revestimento. Logo lá no começo Ah, é. tinha o Pela Rodrigo, textura. pela textura, a gente, claro, Já viram um nossa, potencial. super. Uhum. Super, até foi. O Rodrigo tinha um projeto lá em Maceió, né? Num bar. Aí chegou a fazer, mas ficou caro. Mas era um produto que ficava caro É. na época. Aí também vale a pena frisar que o cobogó também se tornou viável. A gente tinha uma problemática para resolver com relação ao cheiro e por ser um produto de origem orgânica também, apesar da concha ser mineral. A Porto Belo entrou também com o suporte do laboratório para encontrar uma substância que fosse biodegradável, né? Que eliminasse esse cheiro também. Então, nessa composição, entram 2 produtos desenvolvidos em parceria. Isso já é. Aí já é. Já é o segundo passo. Porque da você surpresa. falou 70%, Vamos lá, 80%, vamos lá. você falou proporção. Não, na época lá. Ah, sim. Estava nesse momento. Não, porque isso que é legal. Porque que eu tô rindo aqui, que eu tô brincando, é que esse é o momento quando entra a Porto Belo, né, Rodrigo? Sim, que ela sim. entra a Porto Belo que vira esse movimento que eu acho que é muito interessante, né? Porque a gente tem um banco de desenvolvimento, banco né? Interamericano. Banco Interamericano, que tem o propósito de criar impactos, né? De mitigar questões sociais, né? Então, porque é um volume, é um projeto gigante, né? A gente era uma parte. A gente era uma parte pequena de um projeto muito grande. Só que é a parte que fez um motor girar. Depois da continuidade. Engraçado, que adianta? O design foi o que fez o motor girar, né? Foi o que fez a cola. Porque a hora que entra o banco, né? Olhando a comunidade, apoiando um projeto que visava olhar uma questão social de um impacto gigante, que é 300 toneladas mês de resíduo numa comunidade. É muito impacto, gera para a própria prefeitura. Todo mês, toda semana, ela tem que tirar esse resíduo da comunidade. Ela não tem como deixar. Isso gera recurso, isso é caro para a prefeitura. Tanto que ela era parceira do projeto. Aí entra o design que começa a pensar em oportunidades, se relaciona com a comunidade, a gente se relaciona. Então é um design que já não é um design que fica por fora olhando e se relacionando com a indústria, a gente se relacionou com a comunidade, Primeiro. né? Com a base, né? A gente estava olhando para os atores que vivem naquela comunidade, que estavam lá, né? A nossa preocupação era com os dentes do Itamácio, né? Junto com o produto, né? A gente não estava simplesmente resolvendo uma questão de um produto de design. A gente estava se relacionando com várias questões, né? Reais, sociais mesmo, né? A morada dele, a relação dele com a mulher. Entra nesse lugar, né? É um design desse lugar. Tudo isso. Aí esse design, ele começa a pensar num produto e vai para o mercado experimental. Aí uma indústria entra e dá uma atração, né? Então e que traz uma atração junto com a comunicação, que se interessa por divulgar no lugar dela, investe nesse lugar. Aí entra dentro dessa indústria nesse entendimento que isso
faz parte de um relatório de sustentabilidade também para a indústria, um ESG, né? Também, tem um valor isso, né? Enquanto uma indústria de um tamanho, né? Com vendas para o mundo todo. Isso é um valor de branding, né? Ele tem um valor de branding. Então, é o design e também de produto, né? E também um produto especial. Então, eu acho que esse olhar é muito interessante que a Porto Belo faça isso e que deixe bem claro, porque assim, é inspirador para outros, né? Porque a gente precisa de muitas Porto Belos no Brasil nessas questões todas que vêm acontecendo, né? E você lembra, Rosenbaum, lá na Revestir de 2020, quando a gente apresentou o Cobogó? Até, talvez, acho que até timidamente, eu vou dizer assim, o interesse que aquilo gerou na feira, né? Só se falava nisso, foi um grande destaque na feira. Porto Belo estava lá lançando lastras, coisas gigantes, super industriais. Ninguém estava nem aí para nada disso, todo mundo, os olhares inteiros da feira para o Cobogó. Então, é isso, o público também estava querendo ver aquilo. As pessoas queriam ver aquilo, se interessaram. Claro que pela beleza, tem a estética, mas eu acho que muito mais por essa história que tinha por trás, Eu né? acho que é muito mais pela história até, né? Porque se pensar, a estética é a matéria, né? Eu acho que a matéria é muito interessante. Sim. Mas acho que a história é muito... É um contexto. É um contexto, é. E logo E- depois, na sequência, vem a pandemia, né? É. Você fala. Naquela semana, foi inclusive. mesmo, foi o último evento antes da pandemia. É um contexto e, assim, a gente, enquanto ser humano, vai procurando esses caminhos de cada vez mais, eu acho, de se integrar, de voltar ao berço inicial, à natureza. Então, assim, na feira, eu acho que naquele ano, né, esse ano eu já percebo que outras Porto Belos, né, outras marcas enxergam também com esse olhar. Então, ali eu acho que foi foi uma ruptura ali, foi uma quebra de paradigma. Então, naquele momento, acho que chamou muita atenção por isso. Uma grande indústria, né, valorizando esse contato, essa integração ecossocial. E muito importante falar também o quanto um projeto como esse precisa ser subsidiado, né? Ele não entra numa lógica direta de preço de mercado e de pensar nesse valor para quanto vou ganhar, porque ele vai ganhar no lugar no lugar do ESG, porque também não é que não deixa de ganhar, né? Mas ele ganha numa outra escala, numa outra dimensão, que uma hora pode chegar a ter, não precisar mais do subsídio. Sim. E isso entrar como se O dizem... objetivo é esse. No break-even, como se dizem, né? Assim, mas é, né, nesse equilíbrio, né? De um negócio social, do No negócio... início, ele não é capital. Assim, Não tem ele como. tá acontecendo essa virada de chave, mas ele não é capital. Porque se ele fosse, a gente não tava na situação que tá, né? Todo o sistema teria encaminhado por esse caminho. Então, precisa se entender como, lógico, possibilidades de ganho, mas com uma virada de pensamento. E essa virada exige um tempo de maturação, de investimento também, obviamente. De Dedicação, né? Muita dedicação, né? E é isso, o primeiro pedido que a Porto Belo fez, né? A gente já tinha feito uma entrega, no caso, no quintal do Itamácio para As amostras, né? as amostras, tudo, da mas na hora Revestir. exatamente, da Revestir, Foi feito tudo lá. Mas na hora que entra numa produção, que se estrutura uma cadeia, né, que cria essa unidade produtiva, que traz outros atores para trabalhar, que começa a ter relações interpessoais também dentro do lugar de trabalho, né, que tem as responsabilidades da qualidade de entrega, isso não é simples, isso é um outro trabalho, né, isso já vira uma outra complexidade. Então, assim, os primeiros pedidos, a gente tinha prazo de entrega. E aí o pessoal ligava desesperado, a gente não vai conseguir entregar, e era sempre na última semana eles desesperados. Eu falei, não, calma, a gente vai conversar com a Porto Belo, que a Porto Belo está entendendo exatamente o lugar onde eles estão. Sempre foi um jogo muito aberto, né? Assim, tanto quando a Cris me ligou, mandou mensagem, né? Falando, a Cris, diretora de produto da Porto Belo, né? Pensando em vender pela Pointer, né? Pela segunda marca, pela outra marca do grupo, né?
E aí, posso vender o Cobogó? Na hora eu fiquei muito emocionado, falei, olha, é o seguinte, pode, mas a gente está produzindo isso de uma forma experimental, dentro da favela, isso é uma forma de ferro, isso tem que passar por outras questões, a gente tem a questão, né, do cheiro ainda que tem que resolver, isso aí é um produto que até hoje, por enquanto, só pode ser vendido internamente, mas a gente acha que pode ser. Enfim, e aí foi se abrindo, e aí estamos juntos, aí foram conversas, falando, não, estamos, né, participando do projeto como um todo. E aí fizemos a ponte junto com o IABS, né, apresentamos o IABS, e aí, então, ele fazendo essa gestão da unidade produtiva, né, dentro da favela, que foi uma parceria da UFAL com a comunidade, né, da Federal de Alagoas com a comunidade. Aí o Manda Ver, que tem a moeda social. Então vira um lugar também de articulações e de pontes, né? Onde o design também está nesse contexto, né? Nesse desenho De dessas uma cadeia de relações, né? produção e comercialização, né? Uhum. E daí para o produto que a gente lançou esse ano, que é a linha solar. Qual foi a história? O que aconteceram aí nesses 3 anos? Foram de 2020, o lançamento do Cobogó Mundaú, até Revestir 2023, a gente de volta a revestir com força total, pós-pandemia, trazendo solar. O embrião do solar, né, já tinha nascido durante o processo de desenvolvimento, de pesquisa, de experimentação. Do projeto. A gente experimentou muita coisa, foi para muitos caminhos. E o solar, eu acho que ele materializa para o arquiteto, eu acho que uma peça, uma possibilidade muito mais abrangente de uso, né? O Cobogó, ele é muito marcante, ele é muito específico, muito figurativo também. Uhum. Então, acho que o solar, ele consegue apontar outros caminhos de aplicação. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, assim, o desenvolvimento em si, inicial, foi durante esse processo de troca, de experimentação, mas no último ano a gente veio afinando para transformá-lo em um produto. De novo, esse lugar experimental. Lá a gente ficava experimentando cor, junto com o sururu. A gente queria, já no início, colocar cor. Mas o que a gente tinha, né, de matéria-prima para colocar cor na época era pó xadrez, com as cores específicas. A gente fazia a mistura na mão, lá dentro, em casa, vamos chamar de casa, no caso, o laboratório lá na favela, né? E aí a cor não trazia o que a gente gostaria que fosse. Então a gente optou para ir para o material in natura. Quando a Porto Belo, enquanto indústria, com esse suporte que ela traz, nos faz o convite para o material de revestimento e com cor, ela começa a trazer um outro lugar, né? Ela traz parceiros da própria Porto Belo que trabalham com produtos cimentícios, com coloração, com conhecimento. Nos dá estofo, nos dá estrutura para continuar pensando, não mais de uma forma experimental que já estava sendo pensado, né? Ou quer dizer, indo para alguns caminhos, para esses caminhos. Então aí o convite do Solar vem a calhar de uma forma muito bacana, porque também dá isso que o Rodrigo falou, né? Para o arquiteto, para a especificação, né? Para o consumidor final, é muito maior a gama, né? E ela vira um revestimento de parede, com textura, com sururu, com cor, né? Então a gente ficou muito feliz, assim, de ter essa possibilidade agora nessa segunda fase do sururu, né? Porque é isso, né? A gente tá falando de segunda fase, a gente tá nascendo, né? Uma relação. Então eu gosto de sonhar e ficar imaginando daqui a 30 anos, Exato. né? Isso tudo foi em 3 anos. Imagina daqui 30, porque 4, não tem mais volta. Não tem É sinal mais que o volta. Cobogó fez sucesso, que as pessoas entenderam o contexto. Super. Que a Porto Belo se engajou realmente em todo o processo e está dando continuidade nessa dedicação, né, que o Marcelo frisou. Então, não é só a felicidade do produto em si, mas de todo esse contexto que se inicia, realmente. Rodrigo, posso te dizer que o sucesso que o Mundaú, o Cobogó fez lá atrás, em 2020, ninguém esperava. Foi uma surpresa pra gente, como Porto Belo também, que aquilo tivesse toda aquela atenção que teve. Teve Claro. muito,
teve aceitamento do consumidor, teve aceitamento dos arquitetos, terminou a feira, todo mundo desesperado, onde compra? E a gente, calma, não sabemos ainda, né, direito, em breve. Nossa, e Aguarde. aí foi no meio da pandemia. Aham. Não, esse era um projeto que várias vezes, assim, eu já falei, acho que no outro podcast, eu não sei se eu já falei, mas assim, era um projeto que várias vezes eu achava que não ia continuar. Ai, sério, não falou, não porque lembro era questão disso. de relações, eram coisas muito complicadas, e no meio da pandemia, né? E esse gap, a distância, não poder, não conseguir, né? Localmente, não estar no corpo a corpo. Grandes desafios. Foi muito difícil, assim. É trabalho de muita resiliência, resistência, né? E que é maravilhoso, porque é isso, é início de tudo, né? Não dá para desistir, né? Não podemos desistir jamais, né? E aí é exatamente o que o Rodrigo fala, assim, tá aí, né? Então a alegria, não, é o que o Rodrigo falou, a alegria do Solar não é só pelo produto, é pela confirmação, pela consolidação disso tudo que foi desenhado lá. Muito rápido até, né? Muito É isso rápido. que eu tô falando. Você tá falando, 3 anos. demorou, teve um gap. Foram só 3 anos? Tá, é que você não Entre um viveu o dia a lançamento dia. e o outro. Eu vou te convidar para passar o dia a dia. Eu vou te convidar para ficar uma semana lá nesse dia a dia Foram de só 3 3 anos. anos, foi rápido. Com pandemia no meio. Oxe, é tudo muito intenso, né? E são pessoas, são seres humanos, Claro. e a comunidade, e são relações. A gente aprendendo também nessas relações, né? Como transitar por aí, mas é isso. Porque isso é design, né, também pra gente. Pra mim, assim, o que eu acredito no design, ele não é só o objeto, né? Ele é o desenho dessas relações, né? Ele é o desenho dessas oportunidades, né? Inclusive, olhando para a base, né? Para a comunidade, né? E que se responde, e que vira um objeto. Mas esse objeto, ele é uma cola para uma questão muito mais profunda, né? Rodrigo, e pra você, o que é design? Então, o processo, né? Todo o desenvolvimento, isso eu acho que caracteriza bem essa palavra. E agora, deu até uma viajada, você falando aí. Quando você olha uma peça, né? Essa peça tem design, né? É como se o design virasse só uma estética, uma função... Uma assinatura. Ou só uma função física, né? Eu gosto de falar que tudo tem funções físicas e funções psicológicas. E nessas funções psicológicas, eu acho que entra aí o desenvolvimento social, a manutenção, preservação e recuperação também do nosso meio ambiente. Eu acho que está tudo integrado nessa palavra aí que resume. E que pena que a gente não tem uma palavra nossa. Verdade, Com a em nossa português, etimologia né, pra- brasileira. Então, Para responder. Eu vi uma vez uma palestra da Adélia Borges, né? Que ela falava da etimologia do design, porque design é uma palavra em inglês que ela não está relacionada a desenho, porque no inglês desenho é drawing, design vem de designo. Você não vai chamar, essa peça tem designo. Porque o que é designo? É que o ser humano, né? Intenção, Proposta. talvez. É um propósito, uma proposta. O homem não queria, o ser humano não queria mais sentar no chão. Aí se designou desenhar um banco. Aí daí foi uma evolução para uma cadeira, não queria mais comer com a mão, A né? inquietação. Aí vem o sanduíche, o pão, ele é um design. O pão quadrado, ele é um design para você comer com a mão e ter o queijo e o presunto quadrado. A coxa do porco, da vaca, não é quadrada. Aquilo é design industrial para se apropriar junto com o pão. Isso eu vi uma palestra de um cara que ele estuda, é um design que faz estudo da indústria alimentícia. É tudo desenho para um mercado, para uma necessidade. É desenho, não é desenho, é design, é designo, né? Então, o que é o design, né? Que essa palavra, quando a gente pensa num Brasil, né? Num país que foi colonizado, que tem esse abismo social do tamanho que é, né? Que tem questões ambientais agora em jogo, né? A gente tem uma questão real, a gente tem o enfrentamento, né? De questões do próprio agronegócio chegando, né? E pressionando povos e florestas. Qual que seria o design brasileiro, né? Nesse momento? Olhar para quem? Para quê? Né? Para ser uma peça simplesmente mercadológica,
ser tratado como mercadológico, design como agregador de valor para o mercado, porque é isso que você fala, essa peça tem design, então ela pode custar mais caro porque ela virou marketing, né? Ela é uma palavra vazia. Mas não, ela é designo. Qual que é o design? Qual que é o designo de quem é pensante, quem pensa relações, quem pensa articulações de uma indústria que trabalha com design? Não é só pensar numa cadeira nova de 3 pernas ou numa textura nova que vai estar... É além disso, né? Viajei. Mas Mas são essas isso, né? histórias que ficam, né? Quer dizer, E até o que faz o produto durar também, né? Que você, imagina, você tem uma peça que você pode discorrer ali por uma história, né? Ela vai permanecer gerações também, pensando nesse pós-consumo. e aí eu tô aqui. Não é uma única forma de fazer design, né, gente? Tem Tá vendo várias aqui, formas. pelo amor de É Deus, a é sua, uma né? das, né? É uma das, mas é quando você entende a palavra da etimologia, né? De dar o Do propósito. que é design como propósito e como contextualização, né, de É. humanidade, essa é uma possibilidade, é uma das necessidades urgentes, né, de se pensar, não única. E claro que pode ter, sim, a questão mercadológica, não sei o quê, mas enfim. Mas estamos vivendo em momentos urgentes, né, de grandes necessidades de soluções aí, ou de redesenhos, né? Sim, porque o desenho da lógica industrial, ou mesmo pós-industrial, Não deu levou certo. ao caos, né? Não deu certo, né? Acho que tá todo mundo sentindo, né? Esse pós-pandemia, essa questão climática é uma realidade, né? Não é uma questão que também é de uma... Não vai ficar limitado a uma... Não é mais uma questão de raça e classe, né? Porque todos estão juntos, né? Vão todos sofrer, né? Não é uma coisa que a elite vai se... A não ser que vai para Marte, né? Mas enfim. Ainda Colonizar outro planeta, né? Hoje de manhã eu estava escutando uma música, tentando lembrar qual era, mas tinha uma frase que eu não tinha prestado atenção, que era: se estamos presentes, somos todos iguais. Que bonito. É isso aí. E agora, também pensando nisso, me toquei que conchas que transformam, Instituto Agente Transforma. Então, a transformação tá no nome do projeto e tá no nome do seu instituto, né? Isso que você descreveu como design é o modus operandi do instituto, certo? Exatamente, de uma metodologia, de um olhar para um contexto, né? E de um olhar que onde tem ser humano, tem conhecimento e tem sabedoria, né? Talvez com outra ciência e com outra tecnologia, que é da relação da própria natureza, que é de um conhecimento que vem de seus antepassados, né? Que é uma ciência e é uma tecnologia. São esses encontros que possam trazer, né, algumas soluções localmente, principalmente, né? Ainda o nosso foco é muito localmente e que se transborda para um produto, para um volume, mas para pensar naquela base, né? Naquela comunidade. Eu venho questionando muito, assim, esse lugar também da educação, né? Eu acho que cada vez mais é um lugar de como multiplicar essas possibilidades a partir do design também, mas relacionado à educação, né? Isso tem sido uma pira minha, assim. Como atuação é local, mas eu acho que como inspiração, né, ele transcende também. Para permanência desses saberes, né? Para permanência desses saberes na comunidade, né? Para as próximas gerações e para isso ser uma ferramenta, ser possível para a própria comunidade, para multiplicar em outros lugares, né? Inspirar. Inspirar. Legal. Vamos falar mais do Solar mesmo, que foi apresentado em março na Revestir. A gente levou alguns painéis, né, mostrando um pouquinho. E agora ele já chegou às lojas Porto Belo Shopping. Então, agora sim, disponível ao público para especificação, para vendas. Agora, as pessoas podem realmente ter esse revestimento em casa ou em projetos comerciais. Contem um pouquinho das cores, como surgiu essa paleta... e também sobre o formato, né? Esse formato de maxi tijolinho, que a gente chama, que é um tijolinho maiorzinho. Quais foram as escolhas estéticas aí? Quer falar, Eu acho que Rodrigo? vai bem para terra, né? Para pigmentos naturais. E o pôr do sol ali na Lagoa Mundaú, em frente ao entreposto, é lindo também. Então, acho que a inspiração
absolutamente da natureza, né? É. As cores terrosas, né? E aí, a brincadeira com a possibilidade, né, de multi-aplicações, né? Então, assim, a gente tem 2 texturas desse... Como que se chama? Maxi tijolinho. Maxi tijolinhos. É O porque Maxi tijolinho. É um tijolinho mais grande. Maiorzinho, exatamente. pouquinho Então, maior. esse Maxi tijolinho, ele tem 2 texturas, que eles podem se compor também. Mas a inspiração, ela vem muito daquela arquitetura brutalista, principalmente das obras... A Lina Bobardi, por exemplo, no Solar do Unhão, né? Ela fazia e ela trabalhava no concreto unhado, né? Assim, ranhurado. Então, essa arquitetura mais brutalista, ela tinha muito dessa ranhura. Então, a gente traz essa textura, né? Com o que dá um efeito de luz e sombra também. E aí, os tons terrosos. E é um produto de fácil assimilação, sabe? Ele é sofisticado na simplicidade dele, né? E Não, da você bate forma o olho e já se apaixona. você já fala, era isso que eu tava precisando. Nossa, eu não sabia que era o solar que eu precisava na minha casa. Interessante você citar o Solar do Unhão, porque é um projeto de uma fase da Aline em que ela estava muito projetando na obra com as pessoas que trabalhavam na obra, né? Exatamente. E todo o projeto Sururu também tem muito a participação da comunidade, né? Sim. Não é um designer Total. dizendo que ele tem que executar, mas é uma construção das pessoas ali, né? Exatamente. A Janete Costa também fez experimentações em Janete obra, Costa. dessas plaquinhas cimentícias. E tem um prédio lá, que no hall também tem umas texturas feito por Janete Costa, que eu acho que... Que é do teu pai. Da tua mãe. onde minha mãe... Eu morei muito tempo nesse prédio, que é um Legal. prédio que a Janete Costa participou do projeto. Então, assim, tem essas inspirações brutalistas, modernistas, e traz essa memória também, em forma de revestimento. Totalmente. E a novidade são as cores no Sururu, né? Que traz essa... E são, de novo, né? São cores bem terrosas, solares, né? Assim, essa coisa da inspiração da própria natureza, do entorno, né? Da lagoa. O que mais falar sobre o solar? Onde vocês imaginam a aplicação? Eu fiquei pensando assim, eu amo o que a tonalidade é mais avermelhada, mais rosada, acho um tom de rosa lindo, terroso. Fiquei pensando assim num corredor, já pensou criar um portal? Um corredor todinho revestido? Portal, eu acho que do corredor, eu acho que hall de entrada é muito interessante. Acho que em sala, em área, sabe, parede, assim... Eu acho que em planos, Continuidade, né? assim. Continuidade, um lugar que é um plano, uma parede importante de algum espaço dentro da casa. E aí, sabe, preencher ele com essa textura pode ficar bem interessante, assim. A gente tá usando ele agora na loja da Farm de Londres, né? A Farm de novo aí. Conte tudo. Que cor é? Onde vai ser? Então, a gente tá desenvolvendo uma cor especial pra loja. Exclusiva. Pra Farm. Claro. Pode ser que entre aqui depois, né? Então, quem sabe? É um verde? É um verde, um verde. E ele vai destacar uma área que é uma área que não é mais caixa, né? Porque não tem mais esse lugar do caixa nessas lojas, né? Tá. Mas é um lugar de... O balcão de atendimento, digamos. um espaço de atendimento, mas é um lugar bem importante, assim, bem Uau. no meio da loja. Vai ser bem interessante. Zimão, que demais tá essa história da Farm levando o Brasil para Europa, né? Não, Nos Estados então, Unidos. Arrasando, né? Arrasando com a identidade, com eles chamam, né, de dressing happiness, né? Que é a partir do vestido você tem alegria, né? Essa profusão de cores. E tá um sucesso total, estrondoso, assim. Foi uma emoção, realmente, em Milão, né? Na semana de né? design. Ter Farm lá. Então, e tem também nas mesas de apoio, né? De venda também vão ser o Sururu. Legal. Vai ser a Maxi Tijolinho. E você que assina os projetos dessas lojas da Farm? Sim, eu trabalhei com toda a identidade da Farm. Primeiro, a Farm Internacional, que é como se fosse um projeto
Piloto. Piloto não, é uma segunda marca da Farm. Ah, tá. É como se fosse a Farm entendendo ela para o mercado internacional, né? Igual a gente tem a Portobello América. Né? Não é simplesmente pegar o produto que vende aqui na loja e levar para fora. Não, eles fizeram coleções próprias, pesquisas, né? Tecidos, outros tecidos. E aí eu comecei fazendo essa identidade, essas lojas para fora do Brasil. E agora eles estão juntando, eles gostaram tanto, né? Teve tanto aderência, assim, e conexão, e agora estão unificando os projetos. Então, o mesmo projeto que vai para fora vai vir para o Brasil e a gente está nesse processo aí de Legal. conectar. Gente, o que mais vem aí do projeto Sururu Conchas que Transformam? Já tem outros produtos sendo desenhados, produzidos, experimentados? A gente tem muita coisa aí guardada, vamos ver. Talvez as novas cores, mas eu acho que o próximo passo é materializar em produtos, em peças, em pequenos mobiliários, objetos, que já é uma coisa que a gente conversa com a marca há algum tempo e o Edu até apontou durante a Revestir esse próximo lançamento. Não sei se já vem para o próximo ano, mas talvez seja a próxima etapa aí. Objetos. Não, vai ser uma delícia pensar em objetos com essa massa, né? Com oficina, né? Portobello. Legal. Porque ele é uma textura tem muita possibilidade, O toque né? é muito gostoso. Muito, né? A textura é muito interessante. Não, e o próprio já fazer o revestimento já trouxe outras possibilidades, outros entendimentos, né? Então, assim, tem essas que a gente algumas peças que a gente já pensou, mas pode abrir aí pro... Vou deixar aí de provocação para o nosso time técnico pensar nisso para piso, porque pensa que delícia pisar. Pois é, a gente queria piso drenante, a gente já chegou a pensar, né? A falar sobre isso. Chegou a prototipar. Prototipar, mas é o problema da questão orgânica, né? Daí do material não rolou, assim. Ainda. Ainda não. Eu não perco esperança, porque eu acho que vai ser muito legal essa pisar nessa textura. Porque só de passar a mão, vocês viram lá na Revestir, né? Todo mundo via vai com lá a e mão. passa com a mão, né? Via com a mão. Não, a textura, ela é um projeto que ele nasceu com luz, assim. Ele, de alguma forma, Legal. as pessoas ficam realmente muito... A gente ganhou um prêmio, né? A gente foi agraciado com a IFE, mas teve um outro prêmio que é da China. De Seul. Que é um prêmio sobre cidades, né? Cidades sustentáveis. E os premiados eram, assim, pontes, metrôs, questões urbanísticas gigantes. E a gente estava lá com o Sururu. A gente estava entre os 10 finalistas. Teve uma... Né, como um projeto de transformação urbana. Urbana a partir do objeto, né? Olha que legal. Foi muito, muito incrível, assim, já entender, né? Assim, os portais que foram se abrindo, né, com esse projeto. Pensando assim. Muito bem. Mundo. Gente, só eu perguntei, para acabar, eu queria ver o que vocês querem saber um do outro. Rosenbaum, faça uma pergunta pro Rodrigo. Eita. E Rodrigo, vai pensando o que você quer perguntar pro Rosenbaum. Vai, Marcelo, vai você. Nossa. De surpresa, de sopetão. Rodrigo. O que é que você quer saber, Marcelo? Pra onde você vai viajar de férias? Boa, ótima pergunta. Boa. Vou levar meu filho pela primeira vez para voar, que tem 3 anos. Vou para Santa Catarina. Que delícia! Para conhecer até com ele, que eu nunca fui. Você nunca foi? Pro Beto Carreiro, não. Que delícia! Maravilhoso. Vou com ele brincar lá. Que demais. Vai ser essas férias. Boas férias, merecidas. Quando vai Obrigado. Agora. Quarta-feira. Amanhã. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Porque é férias de julho, claro. Ele vai na escolinha já? Já. Vai estar de férias. Beto Carreiro. Ele tá falante? Tá muito falante. Demais. Ele é lindo. Sério. Uma figurinha. Que demais. 3 aninhos. Muito bom. Rodrigo, sua vez de perguntar algo pro Rosenbaum. Pode devolver a pergunta. Se não, então, de viagem, eu tava pensando aqui... porque o Marcelo já viajou muito, já fez muita coisa. Na época de programa e depois com os projetos mais voltados às raízes brasileiras e tal. Assim, você sente no Brasil e depois pro mundo, principalmente no Brasil. O que é que você sente ainda que
que falta, assim, uma coisa... Você já foi para... Eu tô respondendo pra ele, mas... Já foi para a Amazônia, só para contextualizar mais a pergunta. Nordeste, muito forte também. O que é que você acha? Poxa, essa identidade, essa raiz eu quero vivenciar ainda. Falta? O que eu gostaria de ver ainda? Uhum. Ah, então, eu voltei ontem, né, lá dos Caiapó, do sul do Pará. Tava numa imersão de 10 dias lá, num projeto de 4 anos que a gente tava desenhando. E o que falta ver? Ah, nossa, muito lugar, na América Latina. Eu sou louco pela América Latina, assim, de como, poxa, queria ir pros recantos aí de Bolívia, Equador, Colômbia. Nossa, muita coisa para ver. O problema é que eu tô ficando cansado por pouco tempo, mas assim. Parece. Não, acho que queria pegar um road trip, assim. Meu sonho é ter um ônibus, um caminhão, assim, e ir parando de comunidade em comunidade por um tempo e ficar trabalhando com as comunidades. Uma Bambi. Tipo isso, assim. Tipo um caminhão escola. Massa. A sua vontade, você estava comentando antes da gente começar a gravar, que é ficar só com o A Gente Transforma, né? Eu já tava quase, né? Assim, Antes da pandemia. antes da pandemia. Aí a gente tá fazendo de tudo, desenhando aí possibilidades para isso, assim. Porque é isso, é esse lugar da sustentabilidade ainda, infelizmente, porque assim, é um trabalho, né? Deveria ser como qualquer outro trabalho, né? Ter recurso, assim, eu me dispor a fazer isso, eu sei fazer, dar resultado. Como não posso fazer, né? Como não consigo fazer? E ter... Porque também não é nem que eu quero ter helicóptero e casas na praia, no campo. Poderia até querer, né? Mas assim, não é nem isso, né? Mas ainda tá chegando. É um meme que rola na internet, mas acho que é tão bonito que é... O mundo não precisa de mais líderes, enfim, pessoas dando ordens, inovando, não sei o quê. O mundo precisa de pessoas cuidando uma das outras, o mundo precisa de pessoas que olhem para as outras. É disso que a gente precisa, Claro. né? Mas a nossa sociedade estimula que a gente precisa ser empresário, Total. liderar, empreender. E, na verdade, o que o mundo precisa é dessas sutilezas humanas, né? Claro. Muito mais do que desenvolver qualquer outra coisa. Total. E você, Rodrigo, que vem de novos projetos por aí? O que você vai se dedicar esse segundo semestre e ano que vem? Então, você falando agora desse individualismo, né, que a gente é fomentado, acho que desde sempre. Futuro é coletivo, total. Acho que eu estou fazendo um movimento agora de valorizar cada vez mais a base, né, produtiva, comunitária. Então, acho que eu estou apontando por esses caminhos cada vez mais. Então, é trazer a identidade cada vez mais com a força originária dela. Assim, então, a gente vai fazer uma ação bem interessante durante a Semana Criativa de Tiradentes, com Alagoas. Então, é isso, olhar para as origens, para dentro e ser feliz. E quando você diz origens, é Alagoas ou Brasil? A minha, principalmente, é Alagoas. Mas... origem, o ponto inicial seria Alagoas, mas a gente fala de Brasil, a gente fala de planeta Terra também. Legal. Muito bom. Gente, muito obrigada por esse papo delicioso. A gente até esquece que tá gravando, conversando aqui. Muito bom. Voltem sempre, Rosenbaum. Todo ano, então, vamos ter um episódio com você. Você tá falando, manter, né? Rodrigo, também, as portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Quando pelo quiser convite. voltar, Um grande prazer. a gente tá sempre aberto para fazer essas trocas com vocês. Muito, muito obrigada. Ansiosa para o que mais vem aí do Projeto Sururu, que vocês não quiseram contar, então, enfim. Não tem ainda. Não, a gente tem uma pousada lá no litoral, no litoral norte de Alagoas. Opa! Que aí a ideia é inteiro de sururu, mas a gente está produzindo, a gente está fazendo testes de tijolo ecológico. Uau, que ótimo. Solo sururu cimento. Solo sururu cimento, Legal. Mas aí, tá em testes, vamos ver. Estamos Boa. caminhando aí. Mas é isso. É uma alegria estar aqui.
De verdade, Imagina, nessa imagina. família Portobello, né? Vocês E fazem esse parte. cuidado e essa parceria, ela honra muito e uma Recentemente, alegria. o César, a equipe teve lá em Alagoas. A gente conseguiu uma ponte bem interessante com o governo. Porque eu acho que todo mundo tem que se engajar, né? Tem que estar todo mundo de mão dada e responsável pelo território que faz parte. Então, acho que tá bem frutífero tudo. Isso é um ponto importante que você falou. A gente também faz parte desse território, porque nós temos a fábrica ali vizinha claro. Exato. da comunidade do Mundaú, que é a fábrica da Pointer, que é a Isso. nossa marca que atua só nas regiões Norte e Nordeste. Então, a gente também faz parte daquele território, né? Sim. Isso aí. Tá bom, gente. Maravilha. Muito obrigada. Voltem sempre, bom. então. Portobello e ArcTrends estão de portas abertas para vocês. Viva, viva. Obrigado. Encerrando mais esse episódio. Então, para reforçar, a gente na Portobello Shop conta com o Portobello Mais Arquitetura, o programa de relacionamento para arquitetos, designers de interiores, todos os profissionais da área. Vamos deixar o QR Code aqui na tela novamente, se você estiver assistindo pelo YouTube. Faça parte do Portobello Mais Arquitetura. Um abraço e até a próxima.